Olá pessoal, meu nome é Paulo Santana e hoje eu estou com o Eduardo Cidade. Tudo bom, Eduardo? Legal, Paulo. E aí, pessoal? Isso, e o Eduardo aceitou o convite de participar aqui com a gente, bater um papo sobre um projeto super legal que ele desenvolve. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, né, e vai chegar até o projeto que ele está promovendo atualmente e que eu acho bastante interessante. E fiz questão de fazer uma gravação com ele até para a gente poder divulgar. Coisas boas a gente tem que falar e divulgar, né? Então, Eduardo, faz um breve resumo aí da sua trajetória no mundo profissional, que obviamente tem a ver com TI, senão a gente não estava batendo esse papo aqui, né? É, Então, fala para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre o projeto do Instituto Soluções que você mantém hoje. legal. Bem, obrigado pela oportunidade e seu interesse, Paulo. E espero que agregue, né, para todo mundo, né? Bem, a trajetória foi aquele famoso começo que eu acho que de todo mundo de TI, né? Que é aquele garoto que começa a desmontar as coisas para entender como elas funcionam, né? E aí, com Sei o bem como tempo, é que é isso. é verdade. E com o tempo eu fui sempre me aproximando de todo mundo que me proporcionava esse tipo de conhecimento, né? E tive, na minha família, tive pessoas que me ajudaram muito com relação a isso e me levaram naqueles primeiros, ver, assistir os primeiros mainframes, como funcionavam na Globo, e aí já dava aquele despertar para gente naquilo, caramba, isso é um mundo, eu quero estar nele, né? E até o ponto em sonhar em ter o primeiro computador e ver ele parar de funcionar, né? Então, quando a gente vê ele parar de funcionar, que é onde você pensa, poxa vida, agora é comigo, né, cara? Ou eu aceito isso, ou eu não tenho para quem perguntar, É né? verdade. Então, eu olhava para o lado, olhava para o outro, só tinha gente de publicidade, só tinha gente de consertar chuveiro, luz elétrica. Eu falei, cara, eu vou ter que aprender, né, cara, esse negócio. E comecei, né, a cortar os dedos e a tomar um pouquinho de choque, fui aprendendo, e isso me levou a despontar, no sentido de me especializar, graças a uma outra oportunidade que eu tive, de ter, por exemplo, um primeiro Macintosh, por exemplo, né? E foi ali que me despertou aquilo de, cara, esse computador funciona muito bem, mas e se ele parar de funcionar, né? Eduardo, só E uma vírgula aí. A gente está falando aí uhum. de que ano, mais ou menos? Que época? Isso de, digamos, 86 a 90, Porque sabe? realmente você teve um privilégio grande, porque era uma época que não somente Apple, mas o computador era uma coisa para poucos, né? Até Exato. empresas, muitas das empresas só foram aderir à microinformática meados dos anos 90 para o final. É Então, realmente verdade. foi um privilégio. Eu, por exemplo, tive Exato. oportunidade de ter acesso ao computador pela primeira vez em 93 por aí, tá? Mas legal. Aham. E um belo dia, né, com o amadurecimento, com as coisas todas, não só do conhecimento, quanto aos estudos, eu fui convidado a trabalhar numa empresa, numa agência de publicidade, por ter pessoas da minha família de publicidade. E como eu tinha o viés tecnológico, eu falei, pô, por que não, né? E isso foi a minha primeira sociedade, onde eu montei o negócio com a pessoa, né? E fomos produzindo conteúdo, a fazer websites. E o que acontecia? Qual era a minha postura sempre? O computador que a gente fazia o website parava de funcionar. E aí ficava todo mundo, vamos contratar um técnico? Não, vamos todo mundo botar a mão, né? E eu falava, ó, eu entendo disso, vamos abrir. E aí eu abria, consertava, né? E tudo voltava a funcionar e a gente voltava a produzir. E isso foi essa postura, sinceramente, até hoje de manhã, digamos. A gente sempre, tudo que vê parar de funcionar, a gente vai querer fazer com que volte, né? Que nem É sempre vai dar verdade. para comprar um outro novo, Verdade. né? Imagina você tá hoje editando um vídeo lá no seu lindo Mac Pro e ele queima. Duvido que tu vai agora lá comprar outro, né? Até porque É, é um valor considerável, né? é, então,
foi sempre adotando essa postura, né, de fazer voltar a funcionar, de fazer bom uso até das tecnologias que você tem acesso, né? E isso me levou aí a 10 anos atuando nesse cenário, né, de produção de conteúdo em publicidade, mas com um viés de tecnologia, né? É até um belo dia em que uma das empresas que eu estava trabalhando e atendendo clientes importantes, inclusive, eu fui abordado, né, por um grande grupo, né, que era a Apple exatamente por atender de Apple e ter me especializado numa época em que era praticamente ninguém fazia isso, Existiam né? muito Ainda mais poucos com profissionais, né, que atuavam exato, efetivamente com a plataforma Apple. Nesse momento aí, exato. sim, a microinformática já tinha proliferado, já existiam muitos Uhum, técnicos de qualidade, enfim, mas na parte de Apple sempre teve um gap grande, né? Então, nesse exato. momento aí, foi importante que você já tinha uma bagagem bem grande. E aí, quando a Apple É, traz uma loja oficial para o Brasil, e você está encurtando a história. Você trabalhou em empresas exato. especializadas, enfim, autorizadas e tudo mais. Quando a Apple Uhum, veio para o Brasil, que você me confirmou ainda há pouco, 2014, para abrir a primeira loja no uhum, Brasil, que atualmente são duas, e aí isso contou uhum. muito nessa sua bagagem, esse histórico aí de 10 anos já Sim, de, sim. né? E aí você participa É, então do lançamento isso da primeira foi loja da Apple no Brasil. exato. Isso foi um projeto incrível, né? Foi praticamente, é claro que é uma contratação, mas foi um convite, porque faz um profissional desistir não, ou fazer uma boa prática de tudo que você fazia, né, com as suas empresas, com os seus clientes. Então, é uma decisão sempre muito difícil, porque são muitas pessoas que contavam contigo, né, que dependiam de você, só que tá aí a maneira que você enxerga isso, né? Eu simplesmente falei assim, eu vou continuar, principalmente na Apple, de coração aberto para vocês, vou continuar ajudando vocês, né? Só que talvez com um endosso, talvez com um amparo melhor, né? Sem Então, dúvida, né? nada foi um impeditivo. Eu só estava vestindo uma camisa diferente, né? Sim, Então, agora, por isso que é muito importante a gente investir no nosso conhecimento, aquilo que ninguém te tira, né? exatamente. Isso você é uma entidade, você é uma empresa, né? Você tem todos os departamentos, é o melhor funcionário de você mesmo, né? Então, você pode ser o líder e pode ser quem seja dentro de uma empresa, né? Então, é muito importante essa postura, até para o seu autoconhecimento, para que você aprenda com você mesmo, né? Para quem talvez tenha algumas dificuldades, cara, conversa mais com o espelho, para ter a sensação de estar falando com outra pessoa, e por aí vai, né? Mas isso daí são dicas que a gente dá talvez em outro momento, Depois a gente grava um mas outro vídeo sobre. é, mas foi isso, né? Então, o quanto você se especializa, o quanto eu me especializei, o quanto eu busquei isso, mas eu vou ser muito sincero, não foi para ser o melhor, não foi para ser o pioneiro, foi simplesmente para ter todo o poder de fogo de ajudar as pessoas, de Sim, entregar a solução, sim, sim. sabe? É, então, isso, é claro, o que que acontece? Com essa postura, só vai te agregar frutos, Sem né? dúvida alguma. Essa árvore que você planta vai vir frutos e veio convites enormes, sabe? Eu já tive convites muito importantes também, bonitos, mas esse realmente eu não resisti, porque tem um pouco do que você ama também fazer, né? E era a maior empresa do mundo, não tinha como, Sem né? dúvida. Foi um momento mágico, né? Imagino que para você Foi um momento mágico, tenha sido é fantástico. verdade. Só para contextualizar de uma forma rápida, você Uhum. atuou numa posição chamada Genius, né? Resume rapidinho. Exato. Porque às vezes a pessoa, o cara O trabalhou na loja, é vendedor, entendeu? De certa forma você aham. é um vendedor, mas a sua função Sim, claro. especificamente não era, você não tinha uma meta para vender e tal, né?
Não. O Genius, ele é um técnico consultor, né? Ele é um técnico em que ele não entende só de Mac, ele não entende só de macOS e dos Macintosh no geral e dispositivos da Apple. Ele, na realidade, entende praticamente tudo de tecnologia, né? É muito importante entender de servidor, é muito importante entender de Linux, de Unix, de Windows, de CentOS, você tem que entender de tudo, porque tudo se converge para a tecnologia que você vende, para a tecnologia que você apresenta, para a solução que você entrega, né? Então, Exatamente. as pessoas se perguntavam, ué, você está ensinando como botar o Windows no Mac? Aí eu, claro, é o melhor computador para rodar o Windows. Ué, Exatamente. pode? Pode? Eu falo, pode? Pode e deve. Se você quer não mudar o teu ambiente, seus sistemas, funcionar tudo normal, bota o Windows no seu Mac, né? Não tem problema algum. Ah, mas aí não vai funcionar Linux. Vai. Então, você era obrigado a entender tudo de tecnologia simplesmente para não falar não, para ajudar, Sim, para entregar sim. a solução. Por isso que eu sempre engajo e encorajo todo aspirante ou até pessoas que já são experientes a entender de tudo, porque isso tudo converge Com certeza. em te ajudar, né? Claro. E ajudar os outros, Cada né? cenário que se apresentava para você era diferente, cada pessoa vinha com uma possibilidade diferente, com uma interconexão de É, dispositivos diferentes, que o cara, se ele não claro. souber de algum elemento daquele, às vezes a solução não vai ser a ideal, a adequada para aquele caso É específico daquele verdade. cliente. Isso isso tudo você não pode subestimar, porque pode estar envolvido ali uma perda de dados, uma perda Exatamente, de uma exatamente. perda de lembranças, né? A gente tratava muito, eu trato muitas coisas como os benefícios e os malefícios, né, da tecnologia, né? É como ensinar para uma criança. Você tem que falar assim, cara, qual é o benefício de você estar aprendendo isso? Tem que ter um benefício disso, né? Eu não estou querendo falar em termos de vantagem, não pode confundir isso, mas em termos de benefício, porque isso é o que te agrega, né? É o que te Sim, traz de sem dúvida, conhecimento. sem dúvida. Agora, Né? Eduardo, só para fechar essa tua etapa Uhum, fantástica na Apple, de nada adiantaria ter todo esse conhecimento se não tivesse habilidade com pessoas. Então, você é, poderia ser o é melhor verdade. técnico, né, o especialista em Linux, o melhor Exatamente. especialista em Windows, e conhecer tudo de hardware e não saber lidar com gente. Uhum, Né? Não é trabalharia verdade. lá. Mas então vamos avançar. Aí você passou esse período lá na Apple, e aí a gente vai chegar então no projeto que você toca hoje em dia, que envolve também Uhum, tecnologia, envolve plataforma Apple, e aí vamos finalizar claro. contando sobre esse projeto. Uhum. Uma das coisas nesse ponto aí que você levantou, Paulo, o relacionamento interpessoal e o autoconhecimento são os maiores valores, sempre foram, né? Mas são os maiores valores a se trabalhar, porque o que acontece? De que adianta eu saber da comunicação da memória, do setor do HD, de eu saber como configurar a IRQ ou a DMA, que talvez não vai fazer sentido para um monte de gente aí, mas se eu não souber explicar o que isso impacta na vida de uma pessoa, né? Então eu vou te dar um exemplo que eu tive hoje, que é a maneira de você transmitir o teu conhecimento, né? Então, por exemplo, hoje eu vou dar um exemplo que vai responder isso, mas uma cliente nossa perguntou: eu não entendo porque o meu Wi-Fi do celular funciona com o meu roteador e a internet está ok, mas o meu computador caiu estando na mesma Wi-Fi e tudo mais. E aí eu poderia, né, dar aquela explicação para ela tecnológica Sim, e sim. ela ia ficar, tá bom, traduz para mim, ou tipo, me fez perder meu tempo sabendo isso. Eu quero saber se meu e-mail foi, né? É Aquela isso. postura, né? Que geralmente alguns usuários têm. Mas aí eu perguntei para ela, eu falei como eu lidei com ela. Eu falei assim: você quer ou não saber o que aconteceu? Aí ela falou: quero sim, quero entender por quê. Aí eu falei: é o seguinte,
o seu celular requisitou num momento do seu roteador em que o seu computador requisitou e não teve sinal, não teve internet, e aí essa comunicação se perdeu. Tá? De uma maneira, com uma analogia, é como se uma pessoa falou baixo para outra e a que falou mais alto escutou, né? Foi ser possível ser ouvida. Então, ela, perfeito, adorei saber isso. Vou tirar onda explicando para as outras pessoas por que cai a conexão de alguns dispositivos. E aí, Legal, né, pronto. cara? Então, Muito legal. E você deve é, ter visto essa. milhões de casos assim lá na loja e tal, né? Ah, nem conto. Dos mais Fantástico, né? engraçados, dos mais emotivos, Sim, imagino. cara, e daqueles de correr para se esconder no banheiro para chorar, cara, de Verdade, tanta imagino. emoção, né? De Sim, emoção sim, de ter ajudado, sabe? sim, sem dúvida. Cara, Imagino. é descomunal, é descomunal, né? A gente realmente, quem é de TI, cara, tem um poder tão importante de salvar vidas de pessoas, sabe? Se- Sem dúvida Porque alguma. hoje a gente, não preciso dizer isso, mas a gente é totalmente devoto e conectado, né, cara? O advento da tecnologia tá aí e é inegável, né? É inegável. E não só em cima do que você falou, tem a questão Uhum, da confiança, né? Então se exato. tornou uma posição, enfim, um profissional onde passar essa confiança, o cliente ter essa confiança, é inevitável. Como é que você hoje vai entregar um equipamento seu com fotos particulares, com documentos, para uma pessoa que você não conhece? Então a Exato. confiança, Uhum. né, sem dúvida alguma, é o principal. Você pode até É, não ser o melhor, mas você tem que ser confiável. exato. Uma coisa que eu gosto de pontuar muito e explicar. Você precisa de duas pontos na tua postura. A primeira é você ser sincero com você mesmo, para você conseguir ser autêntico para falar com alguém, né? Eu acho que isso é o que guia, são diretivas, sabe, igual lá Robocop, mas são diretivas assim comportamentais para você ver se você quer fazer isso, para que aí a pessoa veja o quanto você tem empatia com o que ela está te trazendo, né? E quiçá isso tudo se você for do cenário de tecnologia, porque isso serve para a vida, né? Exatamente, com certeza. Se você é de tecnologia, cara, pode fazer uma autorreflexão aí, porque isso é muito importante, cara. Primeiro você se olha e vê, eu quero, e depois você olha para uma pessoa e fala assim, e eu quero te ajudar, sabe? Muito legal. A gente realmente tem a É isso. possibilidade de impactar, influenciar, né, É, e mudar realmente a vida das pessoas, né? exato. Mas conta pra gente do Instituto, do seu projeto. Aí, bem, isso tudo, né, de bagagem, faz com que a gente jamais pare, né? Então, a partir do momento que eu saí por um motivo pessoal muito importante para mim da Apple, a gente montou o Instituto Soluções, né? Quando eu falo a gente, é a minha sócia, minha companheira, montamos o Instituto Soluções, porque com essa união, eu simplesmente consegui unir uma das minhas maiores frustrações profissionais, que é a parte de desenvolvimento, sabe? Porque eu sempre fui muito voltado para a infraestrutura, e com isso eu falei assim, nossa, agora nós somos um instituto de soluções, porque a gente pode ele ir para o caminho dos sistemas, o caminho de lidar com dados, com banco de dados, que hoje é tudo, né? Sim, Hoje os sim, dados são... Hoje, o que a gente faz? A gente monta a casinha, né? Ou seja, monta a infraestrutura para entregar a solução, entregar o volume da massa, né? Que é o dado, e o sistema para apresentar para as pessoas. Então, tudo isso é totalmente interligado. Por isso que eu nunca subestimei uma pessoa de desenvolvimento, uma pessoa de infraestrutura. Todo mundo é muito importante, sabe? com E dependendo do certeza. que cada um consegue, cara, putz, é um poder de fogo descomunal, no bom sentido, né? É uma coisa muito importante. E o Instituto veio para isso, né?
veio para entregar soluções em qualquer plataforma, em desenvolver sistemas aliado a outras empresas. Então, até isso a gente fez. É uma postura do Instituto que é, por exemplo, se eu tenho o Paulo como um colega meu que desponta em infraestrutura para servidores, é ele que eu vou chamar. E aí, muitas vezes o meu cliente fala assim, cara, mas eu busquei você como referência para isso, né? E aí eu falo, sim, mas o Paulo é um parceiro meu comercial para isso e ele é específico para o teu caso para atender nisso. Ele se Perfeito. especializou só nisso. Ele é a palavra, o nome com relação a essa entrega. Então você fez bem em me buscar, porque eu vou te entregar a pessoa ou a empresa para fazer isso, né? Então a gente adotou uma postura de hub, né? Uma postura de congregar essas coisas todas e ser como um switch. Um Sim. roteador Vai que olha o roteando, pacote, né? opa, esse é melhor para esse tipo Legal. de solução. E E isso movimento deu o muito certo. ecossistema, né? Vocês ficam Isso deu bem, muito o certo. cliente fica bem e o parceiro também fica bem. Exato. Quer ver? Eu vou te dar um outro grande exemplo. Como isso é uma postura do Instituto Soluções, em que a gente adotou de um outro negócio nosso, chegava um cliente em que nossa barriguinha não conseguia comportar. E aí eu ia no maior e falava, ei, você pode atender esse cliente meu? Ele vem me procurar como referência e eu quero te indicar. E aí eu batia na porta do maior e o maior falava, você pirou? Você quer me dar um cliente? Eu falei, não, eu quero entregar a solução e não dizer não, que eu não vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo e você tem como finalizar todo esse ecossistema de solução para ele. Você pode me ajudar? Pronto, foi assim que eu consegui meus maiores parceiros, meus concorrentes, Muito legal. sabe? Muito legal. Então, é uma postura de ajuda. É muito simples, sabe? Sim, sim. É Move, você se move o ajudar. ecossistema, move o mercado, ajuda. Exato. É aquilo, você recebeu 2 pratos de comida, cara. Você não, eu te garanto, não é melhor comer os dois, não, sabe? Pode Exatamente. te fazer mal. Exatamente. Então, divide, vai ter para todo mundo e cá entre nós de TI, cara, pra gente agora, o prato tá Oportunidade é o que cheio. não falta, né? É verdade. E é isso, o Instituto tem o viés agora de entregar soluções, só que, claro, como a gente veste, né, o amor por uma marca, por um segmento de computadores que tem essa postura de ajudar, ou seja, é uma a Apple, por exemplo, que é um dos nossos maiores potenciais de ajuda, é uma empresa sim. Então, sendo jabá ou não para ela, mas eu digo que é por adotar essa postura de entregar soluções, de emocionar pessoas, de fazer elas irem além, né, com o que elas sabem, é que a gente se especializou mais em querer atender esse mercado de Apple, né? Em todos os segmentos. Então, sempre, sempre, sempre vai ser importante saber de Windows, vai ser importante saber de Linux, sabe? Você vê, ontem o Instituto ajudou um cliente que falou assim, Eduardo, pelo amor de Deus, me faz instalar o Windows no meu Mac, porque eu preciso muito usar o meu software específico no Windows. Nossa, ele ficou muito feliz e de que podia ter um computador para tudo. Então ele tinha para o macOS, tinha para o Linux e tinha agora para o Linux também e o Windows. Então, realmente são equipamentos muito bem pensados, né? Sem dúvida. Então, por mais que hoje em dia a gente consegue comprar um Lenovo e botar também um macOS, É né? verdade, os Então, famosos Hackintosh que então, o Hackintosh. Então, cara, é isso. É você ajudar e entregar a solução para o cliente, sabe? o profissional de É a TI ele são a tem que ser necessidade. plural, né? Exato, Tem que ser exatamente. plural, entregar aquilo que o cliente precisa, não o que você acha É. melhor, o que eu acho melhor, enfim, dentro das E uma coisa, possibilidades, né? e desculpa te interpelar, mas a gente tem que vibrar mais um com os outros, sabe? Comemorar Sim, mais os sim. feitos e os conhecimentos um dos outros e compartilhar. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, para finalizar, É. fala um pouquinho do seu treinamento. Tem. Bem, obrigado, Paulo, por essa oportunidade de falar, porque um dos produtos, digamos, do Instituto de Soluções é um treinamento específico para capacitar
e desmistificar o que os técnicos, muitas vezes os técnicos têm com relação aos equipamentos da Apple, né? Ou prestar solução para o mercado de Apple, que é uma coisa muito importante, não só para o seu conhecimento, né? Que expande, o quanto ele vai ver de conexão de tudo que ele aprendeu. E cá entre nós, você atende um mercado um pouco mais elitizado, de certa forma, no Brasil, é claro. Sem dúvida. Nos Estados Unidos é muito comum você ter todas as marcas, não só Apple, você tem muito Dell, você tem muito Lenovo, mas por que não, né? No Brasil também, que a Apple cresceu muito, Muito, né? tem muita gente adquirindo iPhone, muita gente adquirindo Macintosh, então é muito bom isso. E está propiciando a muitos técnicos. Eu estou muito feliz, inclusive, com cada edição do treinamento, porque as empresas de TI também estão adquirindo o treinamento para poderem aprender com que todos os técnicos saibam como lidar, como não perder os dados dos Muito clientes, legal, né? a não ter aquele negócio, não vou tocar porque vai perder automaticamente. Cara, se soubessem o quanto é difícil apagar alguma informação, é, ia acabar muita coisa, Eduardo, você né? acabou de falar uma coisa que eu não presenciei, mas vivenciei, porque é uma pessoa que trabalhou comigo até pouco tempo, é, conseguiu, na boa vontade, mas enfim, conseguiu nessas mexidas e tal, sem especialização, conseguiu realmente apagar dados num Uhum. equipamento e não tinha o backup, né? Então foi bem Puxa complicado. vida. E eu tenho, assim como você também, eu tenho muitos anos de área, já 20 anos de TI, e eu sempre Uhum. vi na minha trajetória esse receio dos técnicos de se especializar. Talvez porque naquele momento não tinham condições de ter um para poder fazer seus Uhum. testes, assim como a gente É, tinha facilidade do PC. Né? Eu tive a oportunidade, a sorte de poder adquirir desde cedo já, então já tem muito tempo que eu já atuo também com Apple, fiz as certificações e tal, enfim. Mas realmente não é legal. todo mundo que tem essa oportunidade. E aí você também treinar Uhum. com a máquina do cliente é difícil, né? Claro. Então tinha muito isso, né? Hoje, como você já falou bem, as pessoas já estão comprando mais, então, mas ainda tem muita gente que não tem acesso. Técnicos da É área, né? verdade. Profissionais da área. Então, o treinamento vem Uhum. suprir essa lacuna aí de uma forma. Com certeza. Até no meio do treinamento, ou em alguns momentos de treinamento, o pessoal fica, caramba, mas como eu vou começar, né? Aí a gente fala, cara, temos aí N recursos hoje em dia, né? Ver um computador usado, não subestime isso. Quando você abrir ou tentar abrir, hoje é muito fácil, né? Hoje você tem o YouTube, tem Sim, sites, o iFixit. tutoriais, tem um site específico, que é como se fosse a própria Apple até ensinando. Então, é muito o acesso à informação, indiscutivelmente é muito fácil. Eu tiro por crianças, cara, que querem fazer uma coisa, eu vou no YouTube, né? Então, isso também é um pouco preocupante, porque isso cria atalhos de essa faixa em que você pula é de não aprendizado, Exatamente. né? Eu costumo É, é, um- chamar que é a geração de técnicos YouTube. Né? exato. E hoje em dia o cara não Então, busca especialização, aí vê um vídeo, já acha que aprendeu, né? E uhum, não é por aí, né? Ainda mais o usuário final. exato. Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo do treinamento, mas quando eu explico parte de segurança, em que, por exemplo, você tem que deixar um computador por 1 hora desligado antes de colocar a mão nele, porque se você encosta na fonte, você pode ter uma descarga que faça parar teu coração, sabe? Então, é muito sério, você não pode subestimar isso, sabe? Sim, sim, sem dúvida. Por quê? Porque na cabeça deles, eu cansei de abrir computador e botar a mão na fonte, né? Mas vai acontecer uma descarga de eletrostática, né? Então, é muito importante seguir essas coisas, porque se não for em você, quem sofre nisso é o próprio computador, que dilata componentes, que muitas vezes microscopicamente. E aí isso é a resposta para aquelas perguntas de alguns técnicos ou até de usuários que falam assim: ué, meu computador tão novo parou de funcionar.
Então, porque talvez teve uma pessoa em que fez um reparo ou fez uma manutenção de maneira que não teve devidos cuidados. E aí, com a nossa variação de temperatura, como um exemplo, calor ou frio, esse diodo ou um capacitor ele dilata e ele comprime, dilata, como uma hora ele vira uma flor e não consegue mais funcionar, né? Então, até isso hoje em dia não funciona mais assim. É muito difícil um capacitor hoje explodir, mas ele microdilata e aí, com equipamentos de nanovelocidades e nanosensíveis, faz o mesmo efeito, né? Uma simples dilatação é um estrondo, né? Já é uma máquina que vai desligar, que vai reiniciar toda hora. Então, hoje, tudo é muito importante. Então, o que, que acontece? Quando você tem esse conhecimento de bagagem, de não ter aprendido só em YouTube, essas coisas, você respeita isso. Então, por isso que o treinamento vem explicar isso. Gente, não subestima tirar a estática do corpo, não subestima deixar a máquina descarregar. Ah, é bobeira usar luva, não é bobeira. Então, eu mostro de maneira prática que não é bobeira e o impacto disso direto, sabe? E aí é aquele famoso assim, vendo que se aprende, né? Então, muitas vezes é acontecendo que se aprende. Então, é Verdade, ruim também, né? verdade. E aí, obviamente, pelo momento que a gente está vivendo, né, o treinamento agora, ele era presencial, né? E aí agora está sendo online Isso, ou sempre foi online? não, ele sempre foi presencial. Eu cheguei a estudar por N vezes ele ser online, só que, poxa vida, o pensamento nosso da psicologia, do aprendizado com o treinamento, é que se a pessoa já tem um mistério para ele lidar com equipamentos da Apple, depois o conhecimento para que ele não veja de maneira prática, isso ia ficar um pouco difícil, né? Então, eu tive que preparar um formato que fosse fácil para ele ver fisicamente tudo isso acontecendo. E aí é legal, porque você vê os olhos brilharem, né? Então, é muito legal isso tudo. Só que com o advento da pandemia, infelizmente, a gente foi obrigado a mudar esse formato, né? Então, é, não foi muito difícil, e simplesmente a gente falou, tá bom, vamos dar mais exemplos, vamos mostrar mais vídeos, vamos filmar até, né? Porque hoje é muito fácil, né? Eu pego aqui um dispositivo e já mostro, faço funcionar. Então não é tão assim resistente. Só que eu estou até falando como foi que aconteceu, porque isso faz abrir a mente de quem está ainda para vencer isso, né? De se encorajar de fazer o virtual. Tem muita gente com conhecimento aí, e, infelizmente, guardando para si. E aí eu pensei, poxa, um cliente contratou que eu fizesse o treinamento de maneira presencial. E aí nem precisa se discutir que vai ter que ser online. E eu falei, gente, não vou desmarcar, vou atender no dia, vamos fazer aos trancos e barrancos a compreensão de todo mundo. E, cara, foi um Deu certo? sucesso, Que bom. deu super certo, foi muito legal. E quando eu comecei a olhar para o lado, vi que todo mundo também estava fazendo isso, né? Naquela galera de LinkedIn que fazia sempre o presencial. Eu falei, poxa, isso é muito legal, né? A gente se desafiar, topar isso, porque bagagem você tem, conhecimento você tem. Então, coragem, aí está o autoconhecimento. É muito importante você ter autoconhecimento para você ir lá, cara, e enfrentar, porque não tem outra opção, né? Senão também você não vai fazer nada, né? Verdade. Muito bom, E Eduardo. é isso, cara. Muito legal. Novamente te agradeço aí por ter aceito bater esse papo comigo. Você Legal, de passou nada. muita coisa legal, uma energia boa, e é o que a gente busca, né? Sempre estar perto de pessoas que têm esse pensamento positivo, né? Num Com mundo certeza, tão complicado, a positividade é muito importante. verdade. Meu pai me ensinou uma coisa desde pequeno, tem muita gente que acha que não, mas eu continuo acreditando nisso, que o Uhum. bem, no final, sempre vence. Então, Ah, aconteça o que é verdade, acontecer, cara. o bem sempre vence. No mundo tem mais gente boa do que ruim, senão o mundo já tinha acabado. Com certeza. Eu tenho, aproveitando esse teu link do que teu pai te ensinou, que é muito importante, mas eu tenho um pensamento de que todo mundo nasce bom, cara.
né? Então, até a maldade é um aprendizado. Então, cara, isso tem que desaprender, porque todo mundo nasce Verdade, bom, né, cara? verdade. Então é por aí. Então Para não tem porquê, fechar, né? a gente vai botar aí nas descrições das redes e tudo mais, os endereços, mas Legal. o endereço do Instituto, e lá tem as informações de Uhum. treinamento, né? É Tem também. a gente pode achar pelo institutosolucões, né, .com, né? Isso, exato. Beleza, maravilha. Obrigado, Eduardo. Valeu mais uma vez por ter Pô, aceito. super obrigado Sucesso você, aí Paulo. e vamos em frente Uhum. aí, tá bom? Vamos nessa. Tamo junto, todo Abraço. mundo aí. Falou. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.